Hoje o assunto é educação. O que eu trago hoje são algumas informações muito importantes que nem todas as pessoas têm conhecimento a respeito, sobre o papel da escola na vida das crianças. Vocês sabiam que a escola hoje ela tem um papel mais de socialização e desenvolvimento das relações humanas do que de realmente ensinar algum conteúdo que vai desenvolver conhecimentos técnicos na vida das crianças? Pois é, isso é uma coisa que é bastante preocupante. E o que de fato existe por trás dessa forma que a escola funciona hoje em dia é a implementação de uma doutrina, de uma ideologia que vai rompendo com os laços entre pais e filhos. E a finalidade disso é promover uma separação entre pais e filhos, uma guerra de gerações. A gente às vezes nem imagina que existe toda uma questão política por trás da educação. É claro que em muitos momentos isso aparece de forma muito explícita, mas no geral nós costumamos achar que a escola é um local onde os nossos filhos vão para aprender conteúdos de matérias, né? Aprender aritmética, aprender a língua portuguesa, dentre outros conteúdos. Na verdade, esse modelo de educação busca cumprir alguns objetivos de organizações internacionais. Nesse vídeo, eu vou falar de alguns detalhes de alguns documentos da Unesco e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para esses documentos, ok? Segundo a Unesco, a transmissão de valores morais e éticos através do núcleo familiar é bastante confusa e contraditória. No documento da Unesco é dito que essa informação ela é passada dos avós para os netos, dos pais para os filhos e até por vizinhos. A gente entende que seja o convívio da criança. Então, aquele núcleo familiar que vai, por exemplo, dar ordens, valorizar certos tipos de comportamento, reprovar outros, ele pode, segundo a Unesco, ser contraditório em si. Um exemplo seria algum comportamento que a mãe valoriza e o pai desagrada daquele comportamento. Então, segundo a Unesco, esse tipo de situação provocaria confusão na criança. Além disso, o documento da Unesco também diz que a criança fica limitada e que, educada dessa maneira, a criança não consegue desenvolver todas as suas capacidades. Essa é a justificativa que a Unesco tem para dizer que essa função deve ser passada para a escola. E então a escola é que deve ficar responsável por passar às crianças os valores éticos e morais que elas devem ter. A função da escola, segundo a Unesco, é desenvolver habilidades e capacidades nas crianças para que elas possam, sozinhas, tomar decisão sobre o que é certo e o que é errado, do que é justo ou injusto. Irmãos, pensem bem a respeito disso. O nosso padrão moral e ético está na Bíblia. E se nós temos um padrão ao qual nós nos apegamos, ao qual nós acreditamos, e a escola ela vai ensinar justamente que nós não devemos nos prender a esses padrões, então esse ensino ele está contribuindo para a rebeldia das crianças. O resultado disso é facilmente percebido nos dias atuais. Nós vemos muitas crianças que são extremamente desobedientes, tanto em sala de aula quanto na própria casa. Nós vemos crianças sem limites e que não respeitam a autoridade. Isso sendo resultado desse tipo de educação, em que a criança ela é ensinada que ela deve tirar suas próprias conclusões. Naturalmente acontecerá uma ruptura entre pais e filhos. Por quê? Se os valores são diferentes, provavelmente acontecerão alguns tipos de contenda. E isso, com o passar do tempo, vai gerar distanciamento. Irmãos, essa é a intenção. Esse distanciamento das crianças dessa raiz familiar faz com que essas crianças se tornem jovens e adultos que se preocupem em realizar somente a si mesmos
não se importando com os outros à sua volta, e pessoas que são realmente muito facilmente levadas pelas doutrinações políticas. Nós não podemos deixar de perceber nesse tipo de política, ou melhor, nesse tipo de conduta da escola, que é em função de uma razão política. A doutrinação comunista é o pano de fundo de toda essa situação que a gente tem vivenciado hoje nas escolas. Crianças rebeldes, crianças que não se conhecem, não têm uma raiz. Irmãos, é muito sério. Isso é muito sério mesmo. As crianças que crescem sem limites são adultos inseguros. Nós vamos falar disso em outros vídeos. Esse vídeo aqui é mais para focar essa questão dos organismos internacionais que estão por trás de todo o desenvolvimento, de toda a elaboração das políticas nacionais de educação. E não é só no Brasil. Países da Europa também. Irmãos, nós precisamos estar cientes de todas essas coisas. E precisamos tomar a decisão de cuidar dos nossos filhos. Uma consequência bastante ruim que nós podemos perceber é o nível escolar caindo. Os irmãos devem ouvir dos pais ou dos avós que antigamente as escolas eram muito melhores. Ensinavam mais coisas, as crianças aprendiam a ter respeito, aprendiam sobre civilidade, tinham respeito pela pátria. Então, irmãos, como os professores hoje em dia, eles estão muito mais envolvidos em desenvolver essas relações humanas, a ser mais próximos dos alunos, no sentido de mais como um amigo, não como um professor, aquela autoridade dentro da sala de aula. Eles também não estão tão aptos a ensinar esses conteúdos e nem sobra tempo também, porque eles estão envolvidos com tantas outras atividades em torno do conteúdo que deveria ser ensinado, que não há condição real, condição de se desenvolver esse ensino com eficácia e eficiência. Os irmãos verem, na prática, há 10 dias atrás, teve um treinamento para os agentes da educação do município de Goiânia. E a palestrante que veio nesse evento, nesse treinamento, ela disse que a rebeldia da criança é um sinal de inteligência, que quando ela não obedece o professor, é porque na verdade ela tem uma percepção acima da média, ela consegue ter um entendimento acima da média. Então esse comportamento rebelde, ele é resultado dessa inteligência acima da média. Irmãos, isso é extremamente contraditório. E além de ser contraditório, porque geralmente o que nós vemos é que crianças que são mais aplicadas, que se dedicam mais, elas têm melhores resultados, ou seja, aí está a contradição. Além disso ser contraditório, o que nós podemos esperar de uma turma em uma sala de aula, onde os alunos que se rebelam contra o professor são tratados como gênios? Existe todo um trabalho psicológico para que a construção que a criança tenha, moral e ética, que veio de berço, ela seja destruída e a criança passe a assumir outras posturas diferentes daquelas a qual ela já tem a raiz dela naquilo ali. E como que isso é feito? Tem um estudo de 1951 que mostra que quando a gente ensina um conteúdo, explica alguma coisa e depois abre para discussão a respeito daquele assunto que foi ensinado, a tendência de que as pessoas se engajem naquele assunto que foi explicado é bem pequena. Ou seja, não existe um grande engajamento da audiência quando é dessa maneira, né, que é explicado e depois discutido. Mas, se eu trago um assunto para dentro da sala de aula e, baseado nesse assunto, eu trabalho dinâmicas de grupo, algumas metodologias que são utilizadas em terapias de grupo, dramatização, né, ou seja, peças de teatro dentro da sala de aula, isso provoca um engajamento dos alunos. E a partir desse engajamento com aquele assunto, com aquele tema que foi trazido, vai havendo a mudança de atitude.
A mudança de atitude leva a uma mudança de consciência. Então é assim que vem sendo trabalhado para que haja mudanças de valores éticos e morais nas crianças. Irmãos, é claro que existe o ensinamento dos conteúdos técnicos, mas boa parte do ensino hoje, inclusive nas universidades, não se restringindo apenas ao ensino fundamental e ensino médio, tem esse viés ideológico, tem esse viés doutrinário. Uma outra informação muito importante para que os irmãos entendam o quanto essa questão de mudar uma ideologia e trabalhar o número de pessoas que se engajam naquele assunto é de crucial necessidade e importância para os globalistas. Vou falar rapidamente sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Essa Base Nacional Comum Curricular, ela está sendo elaborada para que o governo federal dite, ou seja, ele coloque normas, coloque um norte, ou seja, ele vai nortear tudo que é ensinado nas escolas. Como funciona pela Constituição? Existe, claro, um currículo que deve ser seguido, mas isso é adaptado nas suas devidas regiões, nos estados, nas cidades, de acordo com a realidade de cada local. Com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o governo ele quer centralizar esses pontos que deveriam ser variáveis. E aí todas as escolas deverão ensinar esses pontos que o governo decidir que são importantes. Qual é o problema a respeito disso? Hoje em dia, se eu coloco meu filho em uma escola e eu percebo que nessa escola ele não recebe ensinamentos morais e éticos que condizem com os meus valores, eu posso ir lá nessa escola conversar com a direção e buscar uma mudança da escola, ou eu posso trocar o meu filho de escola. Por quê? Porque existem vários tipos de escola. Eu estou falando principalmente das escolas privadas, porque as escolas públicas, elas de fato seguem a cartilha do MEC de A a Z. As escolas particulares têm um pouco mais de autonomia, e nós sabemos que existem escolas particulares de vários tipos que utilizam vários tipos de pedagogia. Então, se eu não concordo com aquele método pedagógico de uma escola, eu simplesmente mudo meu filho de escola, ou eu posso tentar conversar com a direção da escola e ver o que pode ser feito. A partir da Base Nacional Comum Curricular, todas as escolas, públicas ou privadas, deverão obrigatoriamente ensinar esses pontos. E, de forma um pouco mais precisa, um assunto que tem incomodado bastante a maioria da população brasileira é a ideologia de gênero. E na BNCC tem vários pontos, vários artigos falando sobre o ensino de ideologia de gênero. Nós devemos trazer os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos para próximo de nós. As crianças podem sim ir para a escola, claro que podem, mas elas precisam saber onde é que está a raiz, onde é que está o fundamento. Irmãos, nós somos cristãos e nós devemos assumir essa responsabilidade pelas nossas crianças. Não podemos deixar as nossas crianças à mercê dessas políticas internacionais. Irmãos, isso é extremamente sério. Não se trata apenas do futuro da nação. Qual vai ser a sociedade que eu terei daqui a 10 anos? Não, nós estamos falando aqui de salvação, de céu ou inferno. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Quando a Unesco fala claramente nos seus documentos que os ensinos tradicionais religiosos limitam o desenvolvimento das crianças, ela está falando diretamente contra as religiões. Não existe melhor lugar para que uma criança cresça e se desenvolva do que o seio familiar. Irmãos, não vamos deixar nossas crianças à mercê de tudo isso. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Vamos ser os cristãos que nós devemos ser. A palavra do Senhor fala que quando nós fazemos algo a um dos seus pequeninos, fazemos a ele. Irmãos, isso é também a mesma coisa de dizer que quando deixamos de fazer alguma coisa a um dos pequeninos do Senhor,
também deixamos de fazer ao próprio Senhor. Irmãos, quando nós negligenciamos as nossas crianças, estamos falhando com o próprio Deus. Se você achou o conteúdo desse vídeo relevante, curta e compartilhe. Em nome do Senhor Jesus, se inscreva no canal e até o próximo vídeo dessa série que estamos fazendo sobre educação infantil. Até lá!